Ó, a última vez agora que eu desci o Rio Sacre, tava 4 meses sem descer o rio e tal, desci muito bem. Fui fazer uma brincadeira de jogar o remo e tentar fazer um hand roll, que é fazer o rolamento com caiaque sem o remo. E eu não consegui, acabei me ejetando do caiaque. Eu podia levar isso como vergonha ou uma situação, uma fraqueza e não fazer isso mais. Mas eu acho que o caminho do aprendizado é justamente o oposto. O foco que eu vou ter agora é treinar o rolamento, principalmente o hand roll. Então coloquei o caiaque aqui em cima do carro. A gente está indo agora lá na academia, na piscina, e eu vou treinar o rolamento, uma sequência de treinos aí para na próxima vez que eu for pro Rio, com certeza eu tá com um rolamento melhor. Falar nisso, acabei de escrever um livro fenomenal, com tudo que eu já aprendi nessa vida, todas as minhas metodologias, e justamente isso, sobre coragem de aprender. E é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Massa é como a gente encara os erros, o olhar para a evolução na vida. É isso, só queria comentar que vocês veem novidade aí pela frente. Vem um livro massa. Então vamos treinar. Ó, então já vou compartilhar com vocês um dos maiores erros que a galera comete em relação ao aprendizado. Ou você se preocupa com a sua evolução em algo, ou o que os outros pensam de você. Então, por exemplo, eu chego aqui na academia, ó, todo mundo olhando para mim estranho, eu cheguei aqui com um caiaque, mas é o jeito que eu tenho para treinar. Então, o meu foco é eu na minha evolução e o que eu preciso fazer. Então a gente tem que parar de pensar no que os outros estão achando da gente, porque quando você se preocupa com os outros, você tende a esconder os seus erros e ficar querendo passar uma imagem que você é mais forte do que você é, ou que você não tem aquele defeito. E quando você faz isso, você esconde o seu erro, então você não olha para ele. A melhor maneira de corrigir um erro, de evoluir, é você direcionar o seu olhar para ele e focar, expor ele e treinar justamente em cima do erro. Então se o meu erro foi o rolamento hand roll, o que eu vou fazer aqui é expor e dedicar exatamente nele. Vamos começar o treino, dar uma aquecida, fazer todos os tipos de rolamento e acostumando, e no final a gente põe uma série de treino mais pesado ainda, para quando chegar no Rio tá bem afiado. Então o maior erro que a galera comete aí no rolamento é querer levantar o tronco primeiro, né? Você tá ali no desespero, de cabeça para baixo, medo de bater em pedra, aí você quer tirar a cabeça fora d'água. Quem sabe aí de fazer um rolamento bem feito, a cabeça é a última coisa a sair da água, depois eu explico por quê. Então o segredo primordial aí do rolamento é o que? É quadril, é quebrar o quadril. E para isso eu gosto de fazer um treinamento aqui na água muito legal. Vou mostrar aqui como é que eu faço para soltar bem o quadril. Então eu vou simular aqui que eu capotei, vou mostrar para vocês que eu faço o rolamento com caiaque apenas com o quadril, deixando o meu tronco e a cabeça dentro d'água. A cabeça fica, e a maioria acha que a cabeça fica por causa do peso dela. Se você levanta, ela fica mais pesada para você levantar, mas eu acho que é muito mais técnico que isso. Quando eu deito a cabeça, eu levanto esse quadril aqui, ó. Então é importante você deitar a cabeça na hora, porque esse quadril levanta. E é esse joelho aqui que vai levantar o caiaque, ó. Olha o joelho levantando o caiaque. Vou treinar um pouquinho isso para soltar meu organismo e ter a memória celular aqui, que é o quadril que vai fazer o movimento. Aí eu faço para um lado e faço para o outro. Beleza, agora a gente faz com o remo. Coisa que eu gosto de fazer é que às vezes no rio tem uma onda forte, tem alguma coisa ali que você não consegue fazer o rolamento imediato. Você tem que esperar o momento certo, sentir, ou então você tenta uma vez, não consegue, você tem que ter uma tranquilidade para tentar de novo. Então uma dica às vezes é treinar, rolar, espera ali 5, 10 segundos e aí você faz o rolamento. E isso quando chegar no rio você vai ter mais calma. O que acontece? Se você não treina isso, se você só faz o rolamento, o
O dia que chegar no rio e você errar o rolamento, você vai ficar em desespero, porque às vezes você vai ter que treinar 2, 3 vezes e esse tempo você não está acostumado com ele. Então você entra em desespero emocional. Então na piscina é um lugar tranquilo e perfeito para você treinar. Fazer o rolamento, esperar, ficar um pouco de cabeça para baixo. Se você vê, dá 3, 4 vezes mais longo do que um rolamento normal. Então isso é importante o cérebro também ter essa calma de acostumar com isso. Outro treino que eu gosto de fazer é simular que eu não consegui fazer o rolamento para um lado, aí eu vou para o outro e faço para o outro. Tudo isso são situações que se pode acontecer no momento no rio. Então eu vou fingir que eu não consegui fazer um rola, me posiciono para o outro e faço. Eu vou tentar para um lado, fingir que não consegui, tentar para o outro, fingir que não consegui, eu volto para o lado e tento. Tudo isso vai aumentando a minha tranquilidade debaixo d'água. Quando tiver numa situação que você tentou, tá debaixo de uma galhada, tá uma pedra atrapalhando, então você tem um relaxamento em conseguir tentar 2, 3 vezes o rolamento. Quem não treina fazer isso, quando acontece no rio, o cara não suporta, ele ejeta, porque mentalmente ele está estressado. Outra simulação que eu gosto de fazer é como se eu tivesse capotado e perdido o remo. Às vezes você soltou de uma cachoeira e tal, e teve que lançar o remo, e aí eu vou nadar atrás do remo, pego o remo e faço o rolamento. Isso também me dá uma tranquilidade, um controle emocional estando capotado. Então eu jogo o remo mais longe. Outra dica é saber mais de um rolamento, que dependendo da situação, você tem que fazer um rolamento diferente. Então treine também os outros tipos de rolamento. Vamos fazer agora C2C. Muito tempo que eu não faço ele. Lembra de tudo que treinar para os dois lados. E qual que é a diferença desse aí pro outro? Um é arrastando e o outro é parando e fazendo. Outra dica que ajuda muito no rolamento é no final, meio que você fazer um apoio baixo aqui, ó. É como se fosse uma roubada. E ele te ajuda muito a equilibrar o final do caiaque. Então olha aqui como eu faço ele, me dando uma ajudinha extra, ó. Ele termina o movimento, se você não conseguiu fazer ele tão bem feito, ele te ajuda ainda a não capotar. Então vou fazer minha primeira tentativa de hand roll. Pode ser que não seja um sucesso, isso não é vergonha. A ideia aqui é treinar, evoluir, reconhecer cada erro que eu vou cometendo e trabalhar na melhora do erro em si. Saiu, mas não saiu com perfeição. Dá uma recapitulada aqui, qual que é a técnica do hand roll? Você pode ou ir com as duas mãos, ou bater uma mão, depois bater a outra e jogar. Tem vários jeitos de fazer, mas o mais importante é o quê? O joelho daqui é que vai levantar o caiaque. Então quando eu estou aqui para fazer o hand roll, esse joelho aqui é que é importante. E depois eu esticar o meu corpo para lá, pesando o caiaque para terminar o movimento. Qual que é o maior erro que a galera faz? Quando joga o corpo, joga a cabeça junto. E aí você perde a ação do joelho. Então essa cabeça, quando eu jogar o corpo, a cabeça tem que estar para cá, juntando junto com o meu joelho. Então é um movimento separado. Você joga o braço e a cabeça fica para poder voltar. Esse é o maior erro que a galera comete no hand roll, e às vezes você fazendo lá na ação sem pensar, você acaba jogando a cabeça junto. Então vamos tentar melhorar isso. Outra dica importante é o seguinte: a gente fica desconfortável, fica com medo de ter que ejetar, de não conseguir fazer o movimento, mas na hora que a gente vai treinar a técnica, a gente tem que
visualizar acertando e ir com confiança. Se eu for meio com medo e tal, a chance de errar é muito maior. Então tem hora que você tem que dar um gás assim e falar assim, cara, eu sei a técnica, eu vou fazer e vai dar certo, entendeu? Então, toda vez que você for tentar algo, não fica com medo não, porque a pior das hipóteses é ejeta e sai do caiaque. Então, vamos lá, segundo rolamento agora. Saiu bem melhor, né? Eu já vou aproveitar e já vou tentar para a esquerda também. Tanto que a cabeça ajuda no final. E também você pode fazer isso aqui assim, ó, ajuda bem também. Guarda. Tá cheio d'água. Só um faz de conta, que nem você falou. Faz que vai de um lado e vai do outro. Tá muito cheio d'água, é. Aproveitando aí que eu parei para desalagar o caiaque, tá falando do movimento do pescoço, ó. Se eu jogo a mão aqui e o pescoço, o tronco, enquanto a minha mão vai para lá, o meu tronco vai ao contrário, ó. Eu faço esse movimento aqui, ó. Então eu abaixo esse joelho, que é errado. Quando eu ponho a mão, mas faço assim, olha como é que o joelho levanta, ó. Então abaixando a cabeça eu trago o meu joelho. Então na hora que eu estiver fazendo o rolamento, quando eu faço assim, eu puxo o meu joelho junto, ó. E quando eu jogo para lá, eu abaixo essa perna. A cabeça fundamental está contraída para cá. Que eu contraio todo esse lado do meu corpo subindo. Que é o que traz o caiaque. Eu tô por isso aqui de acertar a técnica. Tá, por que eu falo que o treino de piscina é importante? O tempo que eu tô aqui, eu acabei errando, aí eu tive que nadar. Se você tá no rio, você fica com vergonha, aquilo te brocha, você fala, não, quer saber? Vamos treinar isso hoje não, e vamos descer o rio. E aí você tava por ali pra acertar a técnica, você tá com a cabeça aqui no exercício, você vai lá e abandona. Então por isso que o treino de piscina é importante. Eu não tenho outra coisa pra fazer aqui a não ser treinar rolamento hoje. Então deu aquela brochada, vergonha, mas você fala assim, cara, é nessa hora faz a diferença. Eu peguei o vídeo, analisei e vi o que eu errei. Eu vou fazer o replay em câmera lenta aí, mas minha cabeça ficou pra fora. Aí, ó. É a cabeça. Eu tenho a sensação que a cabeça tava indo, mas a cabeça tá ficando. É isso aí, já vou corrigir agora. Então, por mais que você conheça a técnica, às vezes na hora você tá com uma emoção, alguma coisa e acaba errando a técnica. Então, analisei o meu erro, vi o vídeo em câmera lenta, eu vou voltar e eu tenho que finalizar esse treino de hoje acertando. Eu tenho que corrigir o que eu tô errando ainda, entendeu? O erro que eu tô achando que eu tô fazendo, eu tô muito no centro do caiaque. Isso dificulta muito, isso pesa mais. Eu vou tentar fazer mais deitado atrás do caiaque, vamos ver se melhora. Se eu não tô fazendo bem feito é porque só tem uma coisa, a técnica tá errada. E aí eu tenho que descobrir no meu erro. E aí você vai tentando de jeito diferente até que uma hora você domina. Sua cabeça ainda quis ficar pra cá e você puxou ela pra lá. Ela saiu pro lado de cá, entendeu? Tá, eu vou tentar corrigir então. É a cabeça. Né? Nota 9.2. Vamos pro outro lado. Olha. Show! Muito bom. Aí, ó. Por mais vergonhoso que é, por mais difícil que é, no final, quando você começa a acertar e corrigir o que você está fazendo de errado, não tem sensação melhor, gente. Então, ultrapassa essa barreira da vergonha, de se sentir ruim, e por um pouquinho você chega em aprender a técnica e se sentir feliz.
O treino de hoje é isso aí, o que eu tinha para mostrar era isso. E as ideias também, né? E é isso, tem que ir aperfeiçoando, treinando sempre. E não é porque você depreendeu, você deve ficar sem treinar. Ah, não, já peguei a mãe, não vou treinar mais. É igual o tiro alvo. O cara pode ser o melhor do mundo em atirar. Se ele ficar um ano sem treinar, daqui um ano ele não vai ter a mesma mira. Então, as técnicas também no esporte é estar sempre treinando. No dia a dia, quando está longe do rio, tá mantendo a técnica bem ali naquele limiar avançado. Me redimindo aí do erro que eu fiz lá no Rio, mas é assim que a gente conserta os nossos erros. Vem, treina, melhora, foca no erro para chegar na hora e evoluir. O melhor jeito de evoluir na vida é pegando os seus erros e trabalhando em cima dele para crescer, ao invés de ficar escondendo e ficando com vergonha dos erros. Essa aí foi a dica de hoje, e o livro vai ter tudo que eu já aprendi na vida. O livro está fantástico, muito conhecimento. Fica atento aí que um dia vem um lançamento.